Amados e queridos irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus abençoe a todos. Estamos tendo a felicidade de começarmos mais um trimestre da nossa lição. A lição de agora será falando sobre as parábolas de Jesus. É esta lição aqui, que trimestralmente é publicada pela CPAD. Então nós temos aqui as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Ok, então nós temos esta lição muito preciosa, nesta ocasião comentada pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, membro da Casa de Letras Emílio Conde e líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. Então este servo do Senhor que estará trabalhando ao longo desse trimestre muita coisa interessante acerca das parábolas. Então hoje nós vamos tratar especificamente o que é uma parábola, Parábola, uma lição para a vida. A lição número 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Lição número 3, o crescimento do reino de Deus. Todos esses temas fundamentados em parábolas. Perseverando na fé, que será a nossa lição número 4. Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Certamente aí a parábola do filho pródigo. Sinceridade e arrependimento diante de Deus. Perdoamos porque fomos perdoados. Lição número 8, encontrando o nosso próximo. Certamente a parábola do bom samaritano, Lição número 9, o perigo da indiferença espiritual. Lição número 10, precisamos de vigilância espiritual. Aqui nós temos muito provavelmente a parábola das 10 virgens, Lição número 11, despertemos para a vinda do grande rei. Lição número 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. E a lição número 13, a humildade e o amor desinteressado. Então, queridos, aqui nós temos esses temas interessantes que certamente são a espinha dorsal de cada parábola. Então, hoje vamos estudar um pouco sobre parábola, que é uma figura de linguagem, uma forma de se explicitar uma lição moral ou uma lição espiritual através de uma história. Ok, então lição de hoje, lição número 1, para 7 de outubro de 2018, parábola, uma lição para a vida. O texto áureo nos diz assim, está baseado em Marcos 4:34, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A verdade prática nos diz, as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Nossa lição bíblica, a lição que se propõe a fundamentar o assunto de hoje, está em Mateus 13, 10 a 17. Onde o Senhor nos fala através desse texto. Então vamos lá. E acercando-se dele os discípulos, a saber, de Jesus Cristo, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos,
e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Muito bem, queridos, então está aqui o texto, né? Nossa introdução nos diz assim: quando estudamos as parábolas de Jesus com os corações abertos e dispostos a aprender, como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as sábias lições que ele nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Estudar este conteúdo, como disse Jesus aos seus primeiros discípulos, é um privilégio. Bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Assim as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênçãos para todos quantos acolhem sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que elas ensinam. Então, queridos, os nossos tópicos da lição, o primeiro trata sobre o que é uma parábola, não é? O segundo tópico fala do contexto social e literário, que no caso a Galileia, né, e Jerusalém, ali nos tempos de Jesus. E o terceiro tópico, como ler uma parábola. Então aqui nós temos alguma coisa e a conclusão. Temos aqui algumas informações muito preciosas, não é? Eu costumo sempre repetir nesses vídeos que a nossa proposta, inclusive o nome do vídeo é Escola Bíblica Complementar, não é? A nossa ideia é acrescentarmos algumas informações e de repente ideias que podem enriquecer a sua aula, te dar um norte, né, nestas lições. Então eu quero tratar de alguns assuntos aqui interessantes ao longo aí dos meus 40 anos de evangelho, lidando, né, com a palavra e também estudando. A gente vai descobrindo muita coisa que termina nos ajudando. Muito bem. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de constatar com os irmãos é que Jesus fazia uso constante de parábolas. Fazia uso constante de parábolas, né? Parábola não era uma situação uma vez na vida e outra. Não. Jesus, ele sempre fazia uso de parábolas, né? É interessante perceber que a parábola, ela é uma história, ela não precisa necessariamente ser verídica, né? E dentro desta parábola nós extraímos lições morais. Por exemplo, aqui na nossa lição vai dizer que parábola, ela no hebraico significa mashal, né? Um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símile, né? Então, esta parábola significa você pôr ao lado de, com o sentido de comparar, como ilustração de alguma verdade ou ensino. Então, o ensinador, ele tem a sua mensagem, a ideia central que ele quer passar. Muitas vezes ele percebe que o seu público não vai alcançar se ele falar diretamente através das palavras secas, né, puras. Então ele conta uma história, não é, que vai facilitar a compreensão daquela lição, não é, daquela história. Ele tira uma lição moral ou uma lição espiritual. Então, isto é uma parábola. Eu queria até, irmãos, colocar, já que nós estamos falando de figura de linguagem, não é, a título de conhecimento, né, e de acréscimo, nós queremos falar aqui, primeiro, parábola, nós já dissemos o que é. Dentro dessas figuras de linguagem, nós temos também, você pode anotar, metáfora,
isso aparece na Bíblia também, que é uma comparação de palavras com significados diferentes, mas com a ideia subentendida. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de metáfora. Nós dizemos que o século XXI é o século das luzes, né? Século XXI, século das luzes. O que esta expressão quer dizer? Que o século XXI é o século do conhecimento, da iluminação, né? Do desvendamento de mistérios, de segredos, etc., etc., através da ciência, das tecnologias e etc. Então, nós dizemos que o nosso século é o século das luzes. Então, isto é uma metáfora, né? Nós não estamos dizendo que o século está cheio de luz assim iluminando, né? Mas quer dizer que é o século do conhecimento, do desvendamento de mistérios, de novas tecnologias, etc. Nós temos uma outra figura de linguagem que é a comparação. São usados conectivos de comparação. Por exemplo, como, assim, tal qual. Então alguém diz assim: seus olhos são como o céu. Seus olhos, eu estou comparando com o céu. Isto é uma comparação, não é? Nós temos outra figura que é a metonímia. Metonímia é a transposição de significado, considerando a parte pelo todo. Então alguém costuma dizer assim, alguém diz assim: você lia Shakespeare. A pessoa está querendo dizer que a pessoa lia as obras de Shakespeare, né? Alguém diz assim: você tem uma fazenda? Ele diz: eu tenho uma fazenda que tem 100 cabeças de gado. Ele não está dizendo que ele tem lá um monte de cabeça, né, de animal, mas ele tem o animal completo. Então ele pega a parte, né, e toma como se fosse o todo. O nome disso é metonímia. Você pode pegar, por exemplo, a marca pelo produto. Alguém diz assim: eu hoje tomei um copo de Nescau. Ele na realidade tomou um copo de achocolatado, né? Mas Nescau é uma marca, e aí ele já usa qualquer achocolatado, ele chama de Nescau, né? Então, isso chama-se metonímia, quando você toma a marca pelo produto, quando você toma a parte pelo todo. Então isso é metonímia, que é também uma figura de linguagem que ajuda na comunicação. Temos uma outra figura chamada catacrese. Catacrese é o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra específica. Por exemplo, a pessoa quer se referir ali ao que dá sustentação à mesa, né? A pessoa chama os pés da mesa, né? Você colocou porque não tem. Como é que eu vou chamar aqueles 4 suportes ali que estão segurando a mesa, né? Então, alguém pode dizer: embarcou há pouco no avião. Embarcar é embarco, não é em avião. Mas como é que eu vou dizer que eu entrei no avião para viajar? Aí alguém usa a palavra que não é a palavra própria, né? É uma palavra imprópria, né? Mas por não existir uma outra específica. Isso é catacrese. Temos também sinestesia, que é a associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então alguém diz assim: ele me olhou com aqueles olhos frios. Ela me olhou com aqueles olhos frios. Está colocando como se os olhos estivessem frios. Frio é um sentimento, né? Sinestésico, né? Você sente no seu corpo, sente na pele, né? Então é uma expressão onde você coloca sensação, né, por órgãos de sentidos diferentes. Podia ser, né, a sua língua é uma língua de fogo, né? Então também é uma língua quente, né? Ok. Temos também perífrase ou antonomasia, é outra figura de linguagem. É a substituição de uma ou mais palavras por outra. Por exemplo, eu digo: o rugido do rei das selvas ouviu-se ao longe. Eu estou dizendo o rugido do leão. Ao invés de usar o nome leão, eu uso
o rei das selvas. Isso é perífrase. Temos a hipérbole, que é muitas vezes usado na Bíblia, né? É o exagero intencional na frase. Alguém diz assim: quase morri de estudar. A pessoa não está dizendo que quase morreu literalmente, ele está dizendo que ele se esforçou muito, né? Alguém fala assim: todo mundo veio à festa. Não quer dizer que o mundo inteiro, os 6 bilhões de pessoas, os 7 bilhões de pessoas do planeta vieram à festa, mas quer dizer que muita gente veio, a maioria dos amigos vieram, né? Então, por exemplo, a Bíblia, quando diz que se fosse registrar tudo quanto Jesus fez e ensinou, nem todos os livros do mundo caberiam. É uma hipérbole, né? Porque o ministério de Jesus foi um ministério intenso, mas ele foi limitado, né? Ele teve 3 anos e meio de ministério. Então, se tivesse alguém capaz de relatar, claro que relataria tudo que ele fez ali. Talvez não alcançando a dimensão espiritual daquilo tudo, mas o relato dos fatos sem nenhum problema. Mas é uma figura que não quer dizer uma mentira, né? Ela quer dizer um exagero na frase. O eufemismo é para suavizar o discurso. Quando é que se usa eufemismo? Quando alguém diz, por exemplo, que alguém morreu, aí alguém fala assim, ao invés de dizer ele morreu, aí diz ele entregou sua alma a Deus, não é? Ou a gente costuma dizer, ele dormiu no Senhor. Dormiu no Senhor e morreu, dentro da perspectiva humana, é a mesma coisa, não é? Mas nós usamos dormiu no Senhor, ameniza a expressão. Alguém pode dizer, ao invés de chamar de fofoqueira, aí pode chamar assim, eu achei interessante, produtora de biografias orais não autorizadas. Então, quando for chamar alguém de fofoqueiro, diz, você é o produtor de biografias orais não autorizadas, né? Então, isso ameniza a frase. Ok. Temos ironia. Ironia nós vemos também na Bíblia, né? Nós vemos ali quando Elias, né, diz aos profetas de Baal, não clame mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, né? Deuses não dormem, né? Então, ironia, representação do contrário daquilo que se afirma. Alguém diz assim, ela é tão inteligente que não acerta nada. A gente vê muita ironia por aí. É uma figura de linguagem. Todo mundo entende o que está se querendo dizer. Temos prosopopeia, que é atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Então é quando eu digo, o jardim olhava para ela sem dizer nada. Ou eu posso colocar assim, por exemplo, o céu se calou, né? Ou posso dizer, as pedras clamarão. Olha, a pedra não fala, né? Mas a gente atribui, né, qualidades humanas a seres inanimados, a seres irracionais. O nome disso é prosopopeia. Temos também uma outra figura que é o paradoxo. O que é o paradoxo? É o uso de ideias que têm sentidos opostos. O uso de ideias que têm sentidos opostos. Por exemplo, vejo o quanto estou cego de amor. Vejo o quanto estou cego de amor. É um paradoxo, né? Porque como é que eu vejo se eu estou cego, né? Então, é paradoxo. E nós temos aí, terminando, né? Temos a antítese. Antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, né? O uso de termos que têm sentidos opostos, por exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado. 2 pontos. A paz. Guerra e paz. Sentidos opostos. Isso é uma antítese. E, por último, antonomásia. Antonomásia. Substituição de uma palavra por alguma que se refere a uma característica particular. Substituição de uma palavra por alguma que se refere a uma característica particular. Por exemplo, a pessoa quer dizer, vou ao Rio de Janeiro. Aí ele diz assim, vou à cidade maravilhosa. Tomara que fosse maravilhosa, né? Infelizmente está vivendo um tempo muito difícil, né? Alguém pode dizer assim, cheguei hoje da terra da garoa.
ele está dizendo: cheguei hoje de São Paulo, que é considerada a terra da garoa. Então são aqui, irmãos, algumas informações interessantes para nós. Tudo isso, não é, constrói a nossa linguagem e visa não dificultar, mas visa facilitar o entendimento da lição que quer se passar. Mas o que estamos estudando hoje é para a parábola, que foi o que Jesus usou muito. Ele contava uma história e queria que essa história repassasse para o seu público uma lição moral. Então, primeiro, Jesus fazia uso constante da parábola. Nós vemos ele contando a parábola do juiz iníquo, nós vemos ele contando a parábola do fariseu e do publicano, nós vemos ele contando a famosa parábola do filho pródigo, nós vemos Jesus contando a parábola das 10 virgens, vemos ele contando a parábola dos talentos e por aí vai. E cada história daquela tinha uma lição moral. Ele fazia uso constante. Segundo lugar, a parábola ela tinha um duplo propósito: fazer entender e também não fazer entender. É interessante, né, que a gente sempre imagina que Jesus contava as parábolas sempre querendo que eles entendessem. Mas nós vamos ver quando os discípulos perguntam a Jesus por que ele sempre está falando por parábola, e ele disse assim: porque a vós, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Ora, irmãos, principalmente no primeiro século da igreja, onde havia muita perseguição, era muito comum a linguagem figurada. Nós vamos ver em Apocalipse muita coisa figurada, que se referia ao Império Romano, que se referia ao imperador, mas se usava uma linguagem disfarçada para que eles não sofressem uma perseguição mais intensa. Quem recebia a mensagem entendia, mas quem não era do métier dos discípulos de Jesus, muitas vezes não compreendiam, né? Eram como senhas, né, que nem todo mundo decifrava. Ok, então, mas para muitas pessoas tinha o propósito de que eles entendessem, até porque o não entendimento da mensagem de Jesus se devia a isto aqui que Jesus falou. Ele disse: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Então era algo nítido. Jesus percebia que eles ouviam de mau grado, eles já iam de má vontade. Jesus tinha no meio do seu público espiões, pessoas que iam somente para pegar Jesus em alguma falha. Nós tínhamos no público de Jesus um grupo que ia apenas com interesse em receber alguma coisa. Então, quando Jesus estava falando alguma coisa que não correspondia aos seus interesses pessoais, eles não ouviam, até porque a gente só ouve aquilo que quer ouvir. A gente só ouve aquilo que nos interessa, não é? Então, haviam esses públicos que acompanhavam Jesus, né? Os espiões, e havia o grupo dos curiosos, não é? E por aí vai. Então, queridos, havia na parábola muitas vezes um duplo propósito, ou seja, de ocultar algumas coisas e, por outro lado, havia o interesse de que pessoas entendessem melhor a mensagem. Inclusive, a finalidade maior daquele que conta uma ilustração, daquele que conta uma parábola, é fazer com que as pessoas sejam atraídas a ouvir a mensagem. Porque o pregador, eu tenho dito muito isso, não cabe ao pregador a preocupação com a alegria do povo que está o ouvindo. Cabe ao pregador a preocupação em ser claro na sua mensagem, em ter um objetivo na sua mensagem, em ser bibliocêntrico, ou seja, ter a Bíblia como centro, em buscar a glória de Deus
E, claro, né, irmãos, de um modo geral, ser entendido pelo povo. Qualquer interferência na compreensão da mensagem pode ser que isto seja de procedência maligna, até a minha alegria. Ah, irmãos, quando eu estou pregando eu fico tão alegre que não pronuncio nem as palavras direito. Peraí, meu irmão, então você vai para um canto se alegrar, ficar pulando, né, e dando glória a Deus e aleluia, você tem esse direito, ou você se propõe a transmitir uma mensagem clara que as pessoas digam, entendi o que ele falou. Então esta é a preocupação. Eu creio que eu devo fazer a minha parte e o Espírito Santo deve fazer a parte dele. Aliás, ele sempre faz. Quem muitas vezes atrapalha somos nós querendo fazer o que não nos compete. Então, nós vemos este duplo propósito na palavra. As parábolas, como as ilustrações, são janelas para o sermão. São janelas para o sermão. Então, eles trazem luminosidade, não é, à mensagem que você quer trazer. Então, nós podemos comparar a parábola como um holofote que ilumina a ideia central da mensagem. Muito bem. Outra característica, irmãos, que a gente precisa comentar é que estas parábolas eram extraídas da vida comum. Jesus, quando contava uma parábola, ele não ia ficar falando sobre material que não tinha em Jerusalém, não tinha na Galileia, né? Jesus não ia ilustrar falando de algo que não fosse comum ao ambiente natural das pessoas. Então, quando Jesus ia contar suas parábolas, ele falava do agricultor, ele falava do pescador, né? Quando ele fala que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, o pessoal sabe o que é isso. Os pescadores do mar da Galileia sabem o que é lançar uma rede ao mar. Não é? Quando Jesus falava do filho pródigo com o seu pai, quer dizer, aquele pai, certamente um fazendeiro, e tinha um filho, né? E essa relação pai-filho eles conheciam lá também. E assim, a parábola das 10 virgens, né? Aquele cortejo nupcial com a noiva, era coisa da tradição judaica. Então, as pessoas, quando ouviam as histórias, elas entendiam porque essas histórias eram extraídas da vida comum. É outro ponto que você deve frisar. Outro ponto interessante é que as parábolas prendiam a atenção. A gente que prega, a gente sabe, se às vezes está discorrendo sobre uma questão teológica da Bíblia, e às vezes as pessoas não estão nem se prestando muita atenção. Mas quando você começa uma história, todo mundo presta atenção, porque as pessoas gostam de ouvir histórias, as pessoas gostam de ouvir causos, né? E isso ajuda na pregação. Não é pecado você contar um caos, às vezes o caos é engraçado, né? Claro, tendo todo cuidado para que a gente não entre pelo caminho daquilo que é impróprio, né? Obviamente, mas a gente pode ilustrar, não tem problema nenhum, que seja um caso engraçado, né? Um caso do dia a dia, uma questão de vivência pessoal. Você passa e as pessoas gostam de ouvir história. Então, quando o pregador, quando o orador está contando uma história, uma palavra, uma parábola ilustrativa, ele está prendendo a atenção do povo. E Jesus era mestre em fazer isso. Também, uma outra observação interessante é que a parábola em si, com seus ambientes e protagonistas, não são o principal, mas a lição moral. Aqui é muito interessante, porque muitas vezes eu posso pegar a parábola e fazer da parábola um cavalo de batalha. Aí vou pegar detalhes da história em si e vou querer construir com isso uma teologia. E não é. Na realidade, o principal ali é o eixo. Eu vou dar aqui um exemplo que a gente faz. Não peca porque você está dizendo uma verdade. Mas, por exemplo, quando nós pregamos e vamos falar sobre o irmão do filho pródigo, nós estamos nos desviando do propósito da parábola. Na realidade, quando você vê a parábola do filho pródigo, o eixo não é nem o filho pródigo.
Eu acho que o título ali deveria ser o Pai Amoroso, por exemplo, porque o que Jesus quer mostrar ali não é virtude do irmão mais velho, nem falta de virtude do irmão mais novo, aquela questão. O foco principal é o amor do Pai que recebe o Filho incondicionalmente. Essa é a espinha dorsal. Jesus contou essa história por causa disso. Agora eu pego o filho, aí vou avaliar a questão dele ter despendido tudo lá fora, não é? Dele depois ter se arrependido, ter retornado e tudo. Mas isso são vertentes periféricas, eu vou chamar assim, não é? Não o eixo da história. Então alguém pode cismar e querer pregar sobre as sandálias de Pedro, não é? Então não tem nexo entrar por este caminho, né? A gente tem que ter muito cuidado para não pegar a história, que é apenas um acessório para se ensinar uma lição moral, e eu agora ficar em detalhezinhos daquela história, como se aquilo fosse, não é, o principal. Então tem que ter muito cuidado com isso. Também as parábolas trabalham as situações do dia a dia, falei agora, né, foram extraídas da vida comum. Algo interessante também é que não adianta, pelo que nós vemos aqui na lição, não adianta ouvir a parábola se não está com o coração disposto ou predisposto a aprender a receber a lição. Não é? E isso eu estendo até para a nossa questão prática, irmãos. Não adianta ir à casa de Deus se a gente quer ouvir apenas as coisas que quer ouvir. Nós temos hoje até pregadores treinados, não é, nesse quesito. Eles sabem o que o público gosta de ouvir e, baseado nisso, eles elaboram o seu discurso e a sua pregação. Dentro da minha ótica, o nome disso é corrupção. Eu não tenho o direito de torcer a direção de Deus na minha vida. Muitas vezes eu pego um texto bíblico, há pouco tempo estava dando um estudo sobre o Sermão da Montanha. Eu confesso aos irmãos que eu passei em alguns dos lugares do Sermão da Montanha que eu falei, mas eu vou levar isso aqui para a igreja, não é? E como o povo vai reagir a isso aqui? Eu acho que ninguém vai dizer nem amém, não é? Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Como é que você pode dizer que isso não é importante se foi Jesus quem falou? E aí eu fechei minha boquinha e levei a palavra. Então, isto é interessante. As pessoas devem estar com o coração disposto a ouvir. Deus, fala comigo, como o Senhor quiser falar. Se o Senhor quiser me dar uma palavra de consolação, amém. Se o Senhor quiser me dar uma palavra de exortação, amém. Não é? Como o Senhor quiser fazer. Se o Senhor quiser me dar uma palavra de incentivo, amém. Agora, deixe Deus falar, deixe o Espírito Santo trabalhar conforme Ele quer trabalhar. O papel do pregador, o papel do ensinador é ser um expositor da palavra de Deus e não um promotor de alegria e tal. Isso é para palhaço, né? Esse pessoal, né? O palhaço, quando vai para o circo, ele já sabe. O humorista, quando vai para o palco, ele já sabe. O dever dele é fazer o povo rir. Mas esse não é o dever do pregador. O pregador é um profeta que tem a palavra de Deus. E ele entrega a palavra como João Batista. E quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça. A ordem da Bíblia é quem tem ouvidos e não somente orelhas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então não adianta simplesmente ouvir a parábola, que é uma história interessante, que tem uma lição moral, se o coração não está disposto a receber aquilo que vier da parte de Deus. Outro ponto interessante, a parábola expressa a riqueza da expressão oral. Ou a parábola demonstra, né? Para não ficar aqui repetindo. A parábola demonstra a riqueza da expressão oral. A palavra é muito rica. Não é? E hoje, queridos, que nós estamos competindo com a imagem,
foi um tema da minha monografia no meu curso de bacharel em teologia. Eu falei sobre a homilética nos tempos modernos, né? E esse desafio que é a palavra competindo com a imagem. As pessoas hoje estão acostumadas a assistir uma propaganda de televisão que dura 5 segundos e diz muita coisa, inclusive faz até você comprar o que você não precisa. E às vezes o pregador passa meia hora e não diz nada. Isso acontece muito também. Mas, queridos, nós estamos numa competição, porque eu sou um pregador e eu vou fazer uso da palavra. Então, quanto mais rica essa linguagem, não é? Quanto mais rica a expressão oral, eu vou me dar melhor na minha exposição. Era isso que eu queria colocar aqui. Outra observação. A parábola não precisa necessariamente ter acontecido, mas também não é um mito. Não é? Não precisa necessariamente ter acontecido, mas não é também um mito. A parábola não é algo impossível. Não, a parábola ela tem uma ilustração, ela é uma ilustração lógica. Né? Ela pode não pode ter acontecido aquele fato, até porque o que a pessoa está querendo, com o seu objetivo, não é relatar um fato que aconteceu realmente, é uma história que ilustre. Às vezes a gente conta uma ilustração de um animal falando, como aquela ilustração, né, dos gatos que se reuniram, né, dos ratos que se reuniram para colocar um guiso, um chocalhozinho no rabo do gato, né, porque o gato estava comendo os ratos, né, aí os ratos se reuniram e disseram, vamos aqui discutir numa assembleia como a gente vai fazer para impedir essa tragédia, que os ratos estão morrendo. Aí alguém disse, eu tenho uma ideia, colocar um chocalho no rabo do gato. Aí o pessoal bateu palma e disse, muito bem. Aí o condutor da reunião disse, agora quem é que vai colocar o chocalho no rabo do gato? Aí houve um silêncio na plateia, né? Ou seja, qual é a lição que nós tiramos dali? É que ter ideia é muito fácil, agora executar na prática, né? Tem gente que chega e diz, pastor, a gente poderia, não é, derrubar esse templo aqui, fazer um templo, não é, uma catedral nesse lugar e tudo. Aí o pastor chega para ele e diz, pronto, irmãos, onde acharíamos um homem com tanta inteligência? O senhor podia tocar essa obra. Ah, não, pastor, aí esse negócio é com o senhor. Tal. Tem gente que gosta de trazer muita ideia, né, para o departamento, para o pastor e tal. E quando você joga para ele, inclusive os críticos de plantão, né, os que mais criticam às vezes a obra de Deus, eles nem têm moral para criticar, porque eles não são participantes, né? Às vezes critica porque o pastor fala de dinheiro, pode olhar, não são dizimistas. Critica porque o pastor está construindo, pode olhar, não contribui, não vem para o mutirão, não vem nada. Agora, fala que é uma beleza, né? Então, esta parábola, eu contei aqui, né, um exemplo, né? É claro que o rato não faz reunião, né? O rato não fala, mas a intenção não é a veracidade daquela história. O intuito é que aquela história traga clareza. Então, não precisa necessariamente ter acontecido, mas também não é um mito, algo impossível, né? Bom, outra questão muito interessante da parábola é que ela deve ter aplicação prática. Ninguém conta parábola simplesmente por contar a parábola. Ela deve ter uma aplicação prática. Aliás, toda mensagem ela pode ser bonita, a pessoa pode falar de geografia, pode falar como eram os costumes nos tempos de Jesus, pode falar o significado da palavra no hebraico, no grego e tudo. Mas se ao final do sermão as pessoas perguntarem, mas o que é que isto tem com a minha vida? E não tiver uma aplicação, o sermão foi perdido. A parábola, ela tem que ter uma aplicação prática. Aliás, a finalidade do uso da parábola é levar a uma aplicação prática. Mas isso aqui é bom que a gente entenda. Também a parábola,
ela satisfaz a necessidade de atender à diversidade de ambiente, caráter, cultura e contexto. Isso é interessante. A parábola ela visa atender à necessidade da diversidade de ambiente, caráter, cultura e contexto. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava 92, 93 servindo na Amazônia e calhou que eu fui dar uma mensagem na igreja e lá no meio tinha uma comunidade de ribeirinhos, descendentes de índios, inclusive falavam língua geral. E aí eu comecei a pregar e peguei um texto, até reconheço que o texto não era nem tão apropriado, eu podia ter pego alguma coisa mais simples. Mas peguei um texto lá que falava, que ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, eles se tornaram brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornaram brancos como a branca lã. Agora, o povo dali não conhecia nem o que era lã, nem conhecia o que era neve. Mas ali no meio da pregação veio aquele insight, eu falei, não, vou falar de neve aqui. Na Amazônia, o sol é de rachar, eles não têm neve. Aí, irmão, eu tive que comparar com a farinha. Digo, ainda que seus pecados sejam vermelhos, comparei lá com outra coisa, eles se tornaram brancos como a farinha. Aí eles vão entender o que é. Apesar que a farinha ela é meio amarelada, mas eles conheciam farinha branca. Então, você tem que se utilizar do que tem no ambiente. Você, quando emprega uma parábola, ela tem que estar coadunando com o ambiente que a gente está falando. Há parábolas que são claras para nós que estamos na cidade, mas não são claras para o homem do campo. Há parábolas que para o homem do campo é clara, mas para os que estão na cidade não é clara. Há parábolas que, contando no Brasil, a gente entende, mas se você for falar no Japão, o japonês não entende o que é aquilo ali. É como uma história que é engraçada lá para eles, que eles rolam no chão de rir, e a gente diz, eu não achei graça em nada disso aí. Às vezes você vê um filme, alguma coisa americano, e o cara conta uma coisa que quase não tem nada a ver, o povo lá rola de rir, e a gente não achou graça nenhuma, porque a gente não entende o contexto em que está sendo falado aquilo ali. Então, a parábola tem essa capacidade de satisfazer, porque como você vai tratar de assuntos que são pertinentes ao local, o povo vai entender. Também uma finalidade da parábola, irmãos, é fixar melhor as verdades e fazer lembrar. Às vezes a lição moral em si, as pessoas não guardam tanto, mas a história eles nunca mais esquecem. E lembrando da história, por associação, vão lembrar da lição moral. Então, por isso que a parábola é tão importante. Se você prega um sermão, por exemplo, e não conta nenhuma ilustração, você transmite as lições morais e tudo bem. 2 anos depois pode pregar a mesma mensagem e praticamente ninguém lembra mais nada. Agora, se essa mensagem for recheada de ilustração, quando você entrar na ilustração da parábola, aí o camarada vai se tocar. Eu já ouvi essa mensagem. Porque a parábola ela tem essa capacidade de fixar melhor as verdades e de fazer lembrar. Também, uma outra característica é que ela tem a capacidade de simplificar o conteúdo complexo da verdade. A parábola não só faz entender, ela simplifica o conteúdo moral, o conteúdo da lição prática que se quer transmitir. Tem esta característica também. Vamos lá. A importância de se primar pela compreensão da mensagem. Clareza, compreensão, aplicação. Então, você transmite com clareza, através da parábola, as pessoas em seguida compreendem e em terceiro elas aplicam.
Eu até coloquei para lembrar aqui que há uns anos atrás, não é, a missa, por exemplo, era rezada em latim, de costa. Não é? Que era uma coisa assim, o povo achava bonito, mas não entendia coisíssima nenhuma. Né? Então isso foi corrigido hoje. Você vê uma missa que é celebrada na língua do povo. Né? E às vezes até bem adequada à língua do povo mesmo. Né? Porque entendeu-se que não fazia sentido. Não é? As pessoas dizem, oh, que coisa tão bonita, só não entendi nada. Não é? Isso às vezes acontece no nosso meio, irmãos. Às vezes alguém vai para um culto, ouve uma mensagem e diz, olha, o culto hoje foi uma bênção. Né? Sim, mas o pregador falou sobre o quê? Não sei. Eu só sei que eu me alegrei tanto que cheguei a rolar no chão. Bom, mas o que foi que houve? Não sei. Eu me alegrei. Eu sei que foi uma bênção, só não sei o que falou. Então não foi bênção coisa nenhuma. Não é porque o objetivo da palavra é executar uma transformação na gente. Não é? É um culto racional, como disse Paulo, quando você entende o que está sendo falado, né? E compreende e aplica para a sua vida. Ok, a parábola tem seu sentido original, genuíno, entendendo-se o contexto de época e lugar. Né? Hoje, eu confesso que nós, quando interpretamos uma parábola contada por Jesus, de repente a gente não entende na totalidade. Porque, por exemplo, quando você diz assim a parábola das 10 virgens, né, a gente hoje não tem um casamento como era feito nos dias de Jesus. Tem muita particularidade que se perdeu com o tempo. Aquilo que está escrito, registrado historicamente, não é que, obviamente, né, irmão, nós não temos 100% da tradição judaica antiga podendo ser reproduzida hoje com toda fidelidade, não tem condição. O tempo muda, a época muda, as palavras mudam, né? Então é difícil. Então ela tem o seu sentido original, a parábola, e genuíno, entendendo-se o contexto de época. Então, hoje, para nós amenizarmos o nosso erro na interpretação, na nossa hermenêutica, a gente lê muita coisa, né? Há vários livros sobre costumes nos tempos de Jesus. Aí lê um livro aí de Flávio Josefo, História dos Hebreus, que ele conta alguma coisa. Lê um livro aí da cultura grega, da cultura romana, e a gente vai tentando juntar os pedacinhos para ver se a gente consegue chegar perto do entendimento original. Muito bem. Outra coisa interessante, as parábolas de Jesus convergiam para o entendimento do reino. Aliás, teve um pregador, pregou aqui em Maceió, e ele disse assim, Jesus era o pregador de um tema só. O tema de Jesus era o reino de Deus. Né? E a gente vê que realmente Jesus, toda a sua mensagem, convergia para o reino de Deus. Qual era a identidade do cidadão do reino de Deus, qual era a personalidade do cidadão do reino de Deus, como é que se entra no reino de Deus, como funciona o reino de Deus, a vigilância para entrar no reino de Deus, tudo em relação ao reino de Deus. Também, outra coisa interessante, e nós encerramos por aqui. Outra coisa muitíssimo interessante é que nós devemos verificar o porquê e para quem foi contada a parábola e qual a moral. A parábola tem seu contexto em si e na ocasião. Isso aqui é interessante, irmãos. Quando nós analisamos uma parábola, nós temos o que eu chamei aqui de contexto em si. Ou seja, eu pego aquela parábola seca, olho aquela história e busco as lições morais. Isso é uma coisa. Outra coisa é você inserir a parábola no contexto das Escrituras. Então, eu preciso, aliás, em toda pregação, em todo texto que nós lemos na Bíblia, a gente deve entender quem está falando aquilo ali. Então, primeiro, quem escreveu aquilo ali? Ok, quem escreveu
foi o apóstolo João. Vamos dar um exemplo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto muito aí nos cursos de teologia, quem foi que disse isso? Muita gente erra, muita gente. Diz, não, quem disse isso aí foi João. Não, não foi João que disse. Aí eu tenho que entender, quem escreveu este texto? João, apóstolo João, não é João Batista, é o João apóstolo. Quem falou isto? Foi Jesus. Para quem ele falou isto? Para Nicodemos. Por que ele falou isso? Porque Nicodemos foi procurá-lo de noite e chegou lá elogiando Jesus, e Jesus disse que o importante não era nem aquele elogio, o importante, Nicodemos, é você nascer de novo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? E aí nós vamos, né, irmãos, analisando. A mesma questão é a parábola. Por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Porque chegou alguém até Jesus e perguntou, Senhor, e quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? Jesus está falando de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, e quem é o meu próximo? Ele tinha perguntado, né, se não estou enganado, quais eram os grandes mandamentos, né? Aí Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo maior, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, o cidadão que queria pegar Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola. Então, é interessante entender a parábola e entender o contexto em que está inserida a parábola. Queridos, eu deixo aqui a nossa pequena colaboração. Eu acredito que tenham outras coisas em relação à parábola que você vai pesquisar também. Mas aqui eu deixo a minha simples cooperação. E quero mais uma vez, me parece que é o terceiro vídeo, hoje eu estou gravando esse vídeo, é uma quarta-feira, né? E esta lição é para domingo que vem, e domingo que vem, coincidentemente, serão as eleições para o nosso Brasil. Como pastor, eu me vejo no direito, não é, de trazer uma palavra de orientação. Dizer ao irmão que não anule o seu voto, não se abstenha de votar. Isso é um direito conquistado pelos brasileiros, né? Você é um cidadão e ainda que você pense assim, que você é uma pombinha que está jogando água na floresta e que alguém vai dizer, mas não é? Você acha que você sozinho vai mudar o mundo? Você não muda o mundo. Mas se também não tiver alguém que comece, o mundo nunca vai mudar. Então, domingo serão as nossas eleições aí para senador, eleições para governador e eleições para presidente da República. A minha palavra, né, acredito que não estou sendo antiético com isso, mas a minha palavra é que você procure pessoas que estejam comprometidas com os interesses cristãos. Eu sou cristão, a nossa cultura no Brasil é católica, apostólica, romana, mas é cristão, não é? Nós adoramos a Cristo, a Deus, ao Senhor, não é? Então, nós devemos procurar pessoas que defendam os interesses cristãos. Procure uma pessoa que tenha uma história de ficha limpa. Pelo amor de Deus, não vá votar em pessoas que estão processadas. Já vi pessoas serem eleitas, pessoas que estão presas. Então isso é quase que a pessoa ser acéfala, né? Não tem cérebro, né? Eu não vou votar em alguém que está condenado. Não é? Então vamos apostar em alguém que tem ficha limpa, em alguém que defenda interesses cristãos, em alguém que esteja voltado para a família. Nós somos família, um cristão é família, né? Pessoas, não é, que busquem o bem da nossa nação, que sejam patriotas para com a nossa nação, não é? Eu acredito que um país que não é patriota, isso não é tema que está em discussão. Se o povo de uma nação não é patriota, essa nação está afundada. Qualquer um invade a casa de mãe Joana, não é? Não, nós amamos o nosso Brasil. Eu fui militar do Exército 30 anos, né? Posso dizer que trabalhei, estou na reserva remunerada, posso ser convocado, não é? Então, queridos, eu estou e fiz voto de defender a minha pátria, eu amo a minha nação, né? Valorizo, respeito as outras nações do mundo, mas amo a nossa nação. Então, vá, cumpra o seu dever de cidadão brasileiro,
não é? E vamos lutar pelo bem da nossa pátria. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. E se você gostou, aí embaixo tem para você se inscrever, tem aí o sininho onde você dá aí o seu like, né? E você pode compartilhar. Eu peço que você nos ajude na divulgação desse vídeo. Você tem o seu grupo social, né, de rede social, divulgue. E eu acredito que vai estar colaborando muito para a obra de Deus. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.